Leitura do Princípio Divino, capítulo 2, A Queda Humana, parte 4. A motivação e o processo da queda. A motivação da queda humana é imputada ao anjo, que, como vimos, é simbolizado pela serpente, que tentou Eva. Por conseguinte, antes de conhecermos a motivação e o processo da queda, temos primeiro que analisar o anjo. Os anjos, suas missões e seus relacionamentos com os seres humanos. Como todos os seres, os anjos foram criados por Deus. Ele os criou antes de qualquer outro ser. No relato bíblico da criação do céu e da terra, percebemos que Deus fala no plural. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Isto não significa que Deus estava se referindo a si mesmo como a Santíssima Trindade, como defendem muitos teólogos em suas interpretações dessa passagem. Pelo contrário, ele estava falando com os anjos que haviam criado antes dos seres humanos. Deus criou os anjos para serem seus servos e assistentes na criação e manutenção do universo. Na Bíblia encontramos muitas referências a anjos que trabalharam para a vontade de Deus. Foram anjos que transmitiram a Abraão as palavras importantes das bênçãos de Deus. Da mesma forma, foi um anjo que anunciou a concepção de Cristo. E foi um anjo que desacorrentou Pedro e o conduziu fora da prisão até a cidade. O anjo que acompanhou João no livro do Apocalipse se autodenomina de servo. E em Hebreus, os anjos são referidos como espíritos servidores. A Bíblia frequentemente representa os anjos orando e glorificando a Deus. Investiguemos o relacionamento entre os seres humanos e os anjos do ponto de vista do princípio da criação. Por que Deus nos criou como seus filhos e nos concedeu o domínio sobre toda a criação? Era de se supor que reinássemos também sobre os anjos. Está escrito na Bíblia que temos autoridade para julgar os anjos. Muitas das pessoas que se comunicam com o mundo espiritual testemunharam muitos anjos escutando os santos no paraíso. Estas observações ilustram o fato de os anjos terem a missão de auxiliar os seres humanos. A queda espiritual e a queda física. Deus criou os seres humanos com dois componentes, o eu espiritual e o eu físico. A queda humana também ocorreu em duas dimensões, espiritual e física. A queda que ocorreu devido ao relacionamento sexual entre o anjo e Eva foi a queda espiritual, enquanto a que ocorreu através do relacionamento sexual entre Eva e Adão foi a queda física. Como é que um ato de amor passional pode ser consumado entre um anjo e um ser humano? Todas as emoções e sensações sentidas entre uma pessoa e um espírito são exatamente as mesmas que as sentidas durante o contato entre duas pessoas terrenas. Sem dúvida, a união sexual entre o anjo e um ser humano é, pois, perfeitamente possível. Existem relatos de casos de pessoas terrenas casadas com espíritos. Na Bíblia temos o caso de um anjo que lutou com Jacó e deslocou sua coxa. 3 anjos visitaram a família de Abraão e tomaram a refeição de vitelo, leite e manteiga. Mas ainda, 2 anjos visitaram a casa de Ló e comeram o pão ázimo a eles servidos. Quando os habitantes da cidade viram os anjos, ficaram excitados em desejos luxuriosos por eles e rodearam a casa de Ló gritando. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que te vieram esta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. O poder do amor, fora do princípio gerado pela ação de dar e receber entre ambos, levou-os a consumar um relacionamento sexual ilícito no plano espiritual. Todos os seres foram criados com base no princípio segundo o qual, reciprocamente, transferem elementos quando se unem em um ato de amor. Assim, quando Eva uniu-se a Lúcifer através do amor, recebeu dele certos elementos. Primeiro, ela recebeu sentimentos de medo derivado do peso da consciência culpada pelo fato de ter violado a finalidade da criação. Segundo, ela recebeu de Lúcifer o conhecimento que a fez discernir
que originalmente Adão é quem deveria ser o seu esposo e não o anjo. Eva estava numa posição de receber conhecimento do arcanjo porque ainda estava imatura e o seu conhecimento não era tão avançado quanto o do arcanjo, o qual já se encontrava em um estado de maior maturidade angélica. A queda física. Após a perfeição, Adão e Eva deveriam se tornar esposos eternos no amor de Deus. Mas Eva, que em sua imaturidade se envolvera no relacionamento ilícito com o arcanjo, decidiu unir-se a Adão como marido e mulher. Desse modo, Adão também caiu quando ainda era imaturo. Este relacionamento conjugal precoce de amor satânico entre Adão e Eva constituiu a queda física. Como foi anteriormente mencionado, através da queda espiritual com o arcanjo, Eva recebeu sentimentos de medo derivados do peso de sua consciência culpada e do novo conhecimento de que o seu esposo original deveria ser Adão e não o arcanjo. Eva, então, seduziu Adão na esperança de que, unindo-se a ele, o esposo que lhe estava destinado pudesse se libertar do medo e voltar para Deus. Esta foi a motivação que levou Eva à queda física. Bom, esta foi a leitura de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um joinha aqui no vídeo e escreva o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever nos nossos canais Leitura do Princípio e Estudar Estudando o Princípio Divino. A continuação da queda humana você verá no próximo vídeo aqui do canal. Até mais!